Me apresentando rapidamente, para quem está chegando agora no painel, acompanhando o conteúdo, sou Bruno Welber, eu sou arquiteto, líder, responsável técnico pela área de acessibilidade da NTT Data, faço parte de alguns grupos de acessibilidade e trabalho com esse tema há alguns anos. Sou uma pessoa de pele clara, descobri que estou usando uma camisa cinza escura, né? E tenho cabelo preto, estou usando óculos e calça jeans. Bom, com a gente, fazendo a mediação do painel aqui junto comigo, está a Flávia. Flá, por favor, quer se apresentar? Depois a gente passa aqui para os nossos convidados se apresentarem também. Tá, eu vou tirar o meu fone, porque o Bruno falou que ele não tá muito bem, e eu vou desligar a voz do meu NVDA, que eu acho que vai melhorar. Vocês me falam se melhorou. Modo de fala é desligado. Tá melhor, gente? Tá ótimo. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Beleza, legal. Gente, eu sou a Flávia, eu sou pessoa com deficiência visual, sou uma mulher de pele branca, cabelos pretos, lisos. Tô com uma camiseta preta que eu descobri hoje também aqui no TLC. Tá bom, pode ser. Eu sou especialista de acessibilidade na GFT, Tá bom, Brasil. maravilha. E também sou Porque, psicóloga. esse daqui, tentei de novo. Ó, É isso, um pouquinho de mim. No painel junto com o grupo. Para tentar novamente. E a gente também tá com as Oi que o Álvaro vão estar aqui, Bruno. Eles vão dar uma descansada agora. Agora vamos seguir só eu e você, Flá. Beleza, fechou. Bora lá, então. Por favor, Dani, se apresente. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniele Falcão, sou fundadora da Redesign. A Redesign é um hub de inovação de produtos e serviços. O áudio está saindo bom aí, por favor, Flá. Oi, Dani? Tá ótimo. Tá ótimo? Beleza, obrigado. Bora, Dani. Oi, meu nome é... Tá ouvindo? Meu nome é Daniele Falcão, sou fundadora da Redesign. A Redesign é um hub de inovação de produtos e serviços através de design inclusivo. E nós temos duas marcas, que é a Redesign Academy e o Deficiência Tech. Eu sou uma mulher de cor de pele bege claro, cabelos cacheados até o ombro, estou com uma franja também, uso um batom vermelho, tenho um sorriso com 380 dentes, e estou com uma blusa rosa, de estampas rosas, com várias flores, e uma calça bege e uma bota. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Obrigado, Dani. Leandro, por favor. Obrigado, Bruno. Vocês me escutam online, mas... Estamos te ouvindo e estamos ouvindo o W também, mas acho que ainda não estamos ouvindo. Não permite, ele mostra que algo errado. Atualize a página para tentar novamente. Sim, por favor. Estamos te ouvindo bem, né, Leandro? Por favor, tá pode... Bom. Vou fazer minha autodescrição e falar um pouquinho sobre mim, igual a Dani fez. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, é meu segundo ano seguido. Eu queria estar presencial aí com vocês, para conhecer alguns de vocês pessoalmente, que eu ainda não tive essa oportunidade, mas não deu certo, mas consegui estar aqui online com vocês. Eu me chamo Leandro Teixeira, trabalho há quase 15 anos na área de TI, de tecnologia. Já faz alguns anos que eu trabalho com gerenciamento de acessibilidade. Eu estou no meu segundo ano no Google. Eu sou gerente de programas focado em análise, compliance e testes da América Latina. Tenho um time bem diverso aqui, e a gente trabalha muito diretamente com os produtos do Google. Eu sou um homem moreno claro, com o cabelo... na câmera ele está aparecendo meio azul turquesa, claro. Eu estou vestindo uma camiseta preta com o logo do Google no formato nosso de acessibilidade, onde os dois O, um é em libras, o outro é em braille e o E é representando uma cadeira de rodas. Eu tenho algumas tatuagens no braço direito, tenho a tatuagem do símbolo universal de acessibilidade na parte da frente do meu pescoço, e ao meu fundo tem uma cortina azul,
e uma estante com livros, CDs, essas coisas. Perfeito. Muito obrigado, Leandro. Bom, para a gente iniciar a nossa conversa, iniciar a nossa discussão, eu gostaria de ouvir de vocês como que vocês imaginam, né, hoje a receptividade da acessibilidade, como que ela poderia mudar? Hoje a gente sabe que, infelizmente, muitas empresas ainda acreditam que a acessibilidade não é um diferencial, que a acessibilidade é simplesmente algo, um custo, né, para a produção, um custo para a operação, e não vê ela como algo estratégico de fato. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês percebem, como vocês imaginam que a gente poderia começar a mudar essa realidade, a trazer essa informação e a começar a mudar o mindset das empresas para eles entenderem que a acessibilidade, de fato, não é um custo, mas é, sim, algo necessário e que vai sim, trazer um retorno no investimento satisfatório para eles. Como vocês percebem isso? Eu posso começar aqui. Eu sempre, quando eu vou trabalhar com qualquer organização nova, eu tento trazer a perspectiva do envelhecimento. O planeta estamos envelhecendo e é algo que não volta, a gente não vai voltar mais atrás. A gente vai ser um planeta de pessoas velhas com um bando de robô. Como que a gente vai lidar com isso, né? Como que a gente vai transitar nesse planeta sem acessibilidade? Então, hoje em dia, a falta da acessibilidade causa um impacto direto justamente na pessoa com deficiência e nas pessoas 60 a mais. É isso que a falta da acessibilidade hoje em dia impacta, e muito pontualmente em casos que a gente fique doente ou perca uma mobilidade, enfim. Mas quem sofre a falta da acessibilidade hoje em dia é justamente o público, pessoa com deficiência e a pessoa 60 a mais. Só que no futuro, em breve, e isso é muito em breve, em torno de há 20 anos, mais ou menos, a gente vai ser um planeta de pessoas velhas. Então, as empresas que não começarem a atuar acessibilidade a partir de agora, elas vão perder muito tempo, então, nos seus negócios. Então, a mudança de acessibilidade é questão cultural também dentro de uma organização. Não basta você falar, eu quero ser acessível, e isso vai mudar por si só. Não, você tem que começar de um trabalho cultural dentro da sua organização, de cima para baixo, e trazendo diversos programas. Isso daí leva tempo. Então, por isso que as organizações precisam agora. Então, sempre quando eu ia com a perspectiva muito, com foco na pessoa com deficiência, tem o discurso da organização. Esse público a gente não tem, porque às vezes não está na base deles, eles discutem. Agora, se você vai na perspectiva do seguinte, tudo bem, agora as pessoas 60 a mais, como que você vai trabalhar o acesso dessas pessoas? Porque o estudo da longevidade, infelizmente, está muito mais avançado do que o estudo do foco da pessoa com deficiência. Então, eles têm diversos estudos falando sobre o envelhecimento da população. Então, é algo que eles já têm uma dor de cima para baixo. Então, na hora que você entra nessa perspectiva, falando do envelhecimento, eles têm essa verba ali. Outra coisa também é a questão do compliance, né? A legislação está mudando cada vez mais, então isso é uma tomada de dor também muito forte. Uma vez que você fala que a legislação está aí, muitas das organizações também, às vezes até de grande porte, não sabem que existe determinados tipos de legislação, então isso daí reflete muito. Então, a dor da longevidade, né? É algo que tem muitos estudos, e a questão do compliance. Então, assim, eu acho que os dois me ajudam bastante para vender meus trabalhos. Perfeito, perfeito, Dani. Leandro, por favor. Muito obrigado pelo que você falou, Dani. Vai de encontro com os dois pontos que eu quero trazer aqui para responder esse questionamento do Bruno. O primeiro é que as empresas precisam entender que a acessibilidade é para todos.
E aí vai muito de encontro com o que a Dani falou. Eu poderia trazer N exemplos aqui para mostrar como a acessibilidade é para todos, mas eu quero deixar o foco no que a Dani trouxe sobre o envelhecimento. Eu acho isso sensacional. A gente pode se beneficiar muito dessa porta de entrada que a gente tem. O segundo é que existem milhares de pesquisas que mostram o quanto a diversidade, inclusão, equidade e acessibilidade traz de retorno para as empresas. Um exemplo muito importante, que até eu trouxe algum tempo atrás num evento que eu participei da P3, e a Flávia estava lá junto, você definir objetivos que estejam ligados com essa temática de inclusão, acessibilidade, objetivos claros que vão impactar o negócio de forma cross. Por exemplo, você pode ver, vou trazer um exemplo do meu trabalho aqui no Google. Eu tenho uma OKR, que é um objetivo e resultado que eu tenho que trabalhar no ano com o meu time, e esse objetivo, ele impacta todo o Google de forma global, e a gente reporta o resultado desse objetivo diretamente para o nosso CEO. Então, é encontrar formas de que você pode associar a acessibilidade, a inclusão, a equidade, direto com esses objetivos de negócio. Porque é outra entrada de que a gente pode conquistar um espaço maior para a gente. Por exemplo, o nosso time de acessibilidade conseguiu atender 80% dos produtos no quarto trimestre. Para o ano seguinte, a gente está planejando aumentar essa margem de 80% para 85%. E aí, escalando esses resultados nos anos seguintes. Então, esse é um ponto muito bom também. Legal, bacana. E pegando um gancho nisso que vocês falaram, inclusive que você acabou de falar, Leandro, é bem a pergunta que eu já ia fazer mesmo, né? A Dani bem colocou essa questão do envelhecimento, que é uma coisa que a gente não tem como fugir, a gente não quer fugir, né? Todo mundo quer envelhecer porque a gente quer viver muitos anos. Então, a humanidade está caminhando para isso realmente. Mas além desse ponto, vocês agora, como convencer a alta gestão das empresas, dos grandes produtos, da importância da acessibilidade, além dessa máxima, né? Porque às vezes o cara, como pessoa, ele sabe, tipo, que é importante, que é uma ação social, que muitos eles olham, né, como ação social, e a gente está aqui provando, a gente sempre bate nesse martelo que não é filantropia, não é só social, é rentável, é negócio, é money, né? Mas, além disso, como convencer de que, olha, a gente precisa pôr acessibilidade nesse produto, acessibilidade é negócio, né? Porque a gente tem uma população que vai ter um envelhecimento, porque a gente tem 18 milhões de pessoas no Brasil com deficiência, mas, além disso, como o Leandro falou, acessibilidade é para todos. Como a gente consegue convencer a alta gestão, os grandes stakeholders assim, dos produtos, e mostrando que a acessibilidade, de fato, é um negócio? Posso, Dani? Pode. Obrigado. Pode sim. Eu acho que uma coisa muito importante aqui na sua pergunta, Flá, os negócios, eles precisam entender quem é o público-alvo deles, seja de serviços ou produtos que eles estão entregando para esse público, e isso depende do tamanho do seu negócio, do tamanho da empresa, de como você vai encontrar esses números de quem é seu público, para aí você começar a ter um entendimento do público que você está excluindo e o quanto você está perdendo, literalmente, de dinheiro de excluir esse público. Outro exemplo, trazendo daqui da realidade do Google, a gente tem um entendimento através de análise de dados que
pode ser seccionado por país, região do país, municípios e tudo mais. Quem são as pessoas que estão consumindo o nosso produto? Por exemplo, qual recurso de acessibilidade que aquela pessoa está utilizando? Se aquela pessoa tem acesso à internet, porque você vai fazer uma pesquisa de campo para entender o seu público, a gente também tem que entender que, infelizmente, hoje em dia, não são todas as pessoas que têm acesso à internet. Então, já tem uma exclusão acontecendo nesse ponto, né? Mas, resumindo, o que eu tentei trazer aqui é entender o seu público e entender o quanto de pessoas você está deixando de atender com o seu produto ou serviço, e aí o quanto você está perdendo de dinheiro de estar criando essa exclusão, né? Perfeito. É bem isso mesmo. Só um ponto, Dani, antes de você complementar, acho que o Leandro foi uma coisa que me remeteu bastante, o que o Eduardo, se eu não me engano, comentou da conversa dele com a Vicky, né? Quantos usuários eu tenho com deficiência? Isso importa, né? Então, se a pessoa falar, só vou mudar meu produto se tiver 1 milhão de pessoas usando ele. A gente precisa rever, né, gente, né, Dani, né, Leandro? Rever, então, quais os princípios, quais os valores que você está embutindo ali nesse produto, né? Eu gostaria de trazer um ponto também para complementar. Quando você cria um produto, nenhum designer, ninguém cria um produto para ninguém acessar, né? Alguém vai criar um produto, vou falar, nossa, eu vou criar um celular para a pessoa cega não usar. Ninguém faz isso. Todo mundo cria algo pensando para que todos usem, né? Então, no core de qualquer organização, ela não quer perder dinheiro nessa exclusão, né? Mas as falhas de produto, as falhas desse processo de desenvolvimento, existe um erro tão grande de falta de reconhecimento de diversos corpos, de diversas culturas, de diversas raças, faz com que esses produtos saiam sem acessibilidade, né? Então, isso acaba impactando diretamente. Mas trazendo a pergunta, a pessoa com TDAH é ótimo, vai lá, mas trazendo a pergunta, é necessário que você, dentro dessa sua organização, você pivote algo para trazer para o seu gestor. Por quê? Às vezes, é aquilo que o Leandro falou, você não vai encontrar dentro da sua base as pessoas com deficiência ali dentro. Eu vou falar um caso bem pessoal meu, por exemplo. Minha mãe, quando começou a usar a cadeira de rodas, a primeira coisa que a gente faz é tentar memorizar. Não, esse lugar não é tão acessível, eu não vou mais nesse local. Então, quantos estabelecimentos não tem ninguém com deficiência? Ele fala, nossa, ninguém nunca veio aqui com deficiência, e esse espaço é totalmente inacessível. Então, ele não tem dados. É a mesma coisa que acontece com diversos sites que hoje em dia estão aí. Eles não têm, às vezes, algum grupo, nicho de pessoas, porque aquilo dali está inacessível. Então, assim, é tentar ganhar dentro da sua empresa um pequeno produto para justamente você pivotar algo, mas ali você vai ter que trazer métricas, um relatório bastante denso para mostrar. Esse relatório, primeiro, tem que ter, inicialmente, justamente o que o Leandro falou, quais são os perfis hoje dentro da organização que a gente está atendendo, como que está a acessibilidade dos sites em termos de quantidade de erros, quais são esses erros ali, apontamentos. Faz um pequeno piloto dentro da sua organização, trazendo pessoas, clientes com deficiência, justamente para você tentar melhorar aquela parte bem pequenininha de um produto, e aí você consegue trazer um relatório do que se isso daí foi bom, se não foi tão bom, mas você precisa iniciar com uma célula pequena, sabe? Para você ir ganhando corpo,
principalmente quando aquela organização que a discussão da acessibilidade é muito de baixo para cima. Então, ali mesmo que você precisa justamente trazer dados em relação à acessibilidade, em relação ao envelhecimento, como as pessoas que vão envelhecendo vão adquirindo deficiência conforme tem o envelhecimento. Isso é muito significante, porque esses dados vão informar que essas pessoas vão utilizar tecnologias assistivas, vão precisar de recursos de acessibilidade. Então, você trazer esses relatórios densos acaba ajudando muito para você estar aprovando. Boa, Dani, perfeito. E seguindo nessa linha que vocês trouxeram, né, a questão de ter dados, a questão de fazer experimentos, pequenos experimentos e crescer nesses experimentos, um ponto que a gente sempre recebe, né, de questionamento das pessoas é como que eu posso metrificar, como que eu posso ter dados se de fato as mudanças que eu fiz, de fato está atingindo aquele público que foi proposto. Né? Que a gente traz, acessibilidade vai beneficiar pessoas 60 a mais, acessibilidade vai beneficiar pessoas com deficiência. Ok, mas de fato o que eu fiz é comprovado que está melhorando esse resultado? É comprovado que está trazendo algum benefício? E aí, o que eu gostaria de ouvir de vocês, pensando de uma forma estratégica, pensando de uma forma realmente embasada em dados, afinal, hoje toda a nossa jornada comercial é baseada em dados. Que tipos de OKRs, que tipo de dados, que tipo de metrificação seria interessante a gente trazer, pensando em ferramentas, pensando em aplicativos, pensando em sites, de colher essas informações. E aí a gente sabe que a gente tem aqueles obstáculos, a gente tem a LGPD, que limita e muitos dados que eu posso colher. A gente sabe que existe a diferença entre plataformas, mobile e web, que muita coisa é até tecnicamente inviável de se conseguir essas informações, e dentre tantos outros desafios. Considerando todo esse cenário, que tipo de métricas, que tipo de dados vocês acreditam que seria interessante ser levantados, até mesmo para gerar relatórios, para gerar dados e comprovar para aquelas pessoas que aquele investimento que ela fez, de fato, está trazendo retorno, de fato, está trazendo resultados efetivos, assim como foi proposto no início do investimento. Quer começar, Leandro? Posso sim, Dani. Eu estava pensando aqui, foi bom o Bruno perguntar isso, que eu já estava preparando aqui para trazer também. Para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa resolver o capacitismo algorítmico, que é o que a Dani estava falando, e ele pode ser resolvido tendo mais pessoas diversas dentro dos negócios, não só pessoas com deficiências, mas mulheres, negros, LGBTQIAPN+, não só em cargos iniciais, estagiários, juniores, mas em cargos de lideranças, executivos também, que a gente sabe que infelizmente são esses cargos que, infelizmente, que vão fazer a diferença, né? No dia a dia de dar um sim, um não de alguma proposta, né? Então, primeiro precisa ser resolvido isso. E aí, falando mesmo de métricas, a gente precisa entender que todo produto e processo, os negócios, eles estão acompanhando o ciclo de vida daquele serviço específico ou produto, né? Então, a gente tentar entender, frente a essas barreiras que você expôs, Bruno, primeiro, o número de usuários aumentou, qual é a forma de que a gente pode entender quem é esse público que veio consumir nossos produtos e serviços? Tem alguma forma? Primeiro a gente precisa entender isso. E aí, trabalhando em cima disso, né? Trazendo mais e mais insights para dentro do seu negócio. E aí, aquilo que a gente fala, né? É um aprendizado contínuo. Você não vai só ficar parado ali naquele entendimento. Você vai ter que continuar coletando informações para dirigir o seu negócio, né? Eu vou complementar um pouquinho o que o Leandro trouxe. Então, por exemplo, a métrica,
dentro de um projeto de um website, o que a gente poderia fazer? Metrificar, por exemplo, os links escondidos. Então, se a pessoa acessou aquilo dali, é porque ela está com leitor de telas, né? Então, você tem algumas coisas que as ferramentas do Google, né, fazendo marketing aqui para o Google. Leandro agradece. Então, você pode utilizar para você metrificar alguns pontos, justamente para você trazer naquele relatório, mas aí fica muito limitado, né? Por que limitado? Porque a gente está falando de leitor de telas, né? E não todos os tipos de deficiência estão ali naquele leitor de telas. Mas, por exemplo, eu sempre utilizo o seguinte, eu faço muito teste de usabilidade lá dentro da Redesign. Então, a gente inicia um produto fazendo teste de usabilidade com diversos tipos de deficiência e, após o trabalho, a gente efetua novamente aquele mesmo teste de usabilidade, mostrando o resultado daquilo dali. Então, isso ajuda muito até para a concepção de treinamentos, porque, assim, uma coisa é você falar para a pessoa, faz o trabalho de consultoria, onde você traz a problemática, mas você mostra para esse time como que é a pessoa usando o leitor de tela, como que é a concepção de uma pessoa com autismo na interação com aquele produto ali que ele está intervindo. Então, a pessoa que desenvolve esse produto ou serviço, vendo aquela pessoa usar aquele determinado tipo de produto, ela tem um grau de impacto muito maior e significante. Então, a gente sempre tenta trazer o seguinte, como que estava esse produto e depois como ele ficou. E aí, esse tipo de relatório ajuda bastante, porque aí eles têm esses dados informativos para até entender como que esse usuário usa. Outra coisa que a gente trabalha bastante é o relatório, um dashboard gerencial, onde você consegue metrificar tudo. Então, por exemplo, quem são os times que estão errando mais? Porque o design erra toda semana a mesma coisa. Se o time de design está errando toda vez aquela mesma critério de acessibilidade, aquele time precisa de um treinamento, né, gente? Então, métricas esses dados, eles servem para isso. Os dados, geralmente, hoje em dia, utilizados na acessibilidade, muitos dados que existem, eles não são analisados, né? Os gestores, hoje em dia, não têm esse conhecimento para fazer uma análise, para uma tomada de decisão, até para gerar uma perspectiva de treinamento, até para rever determinados pontos. Então, é muito embrionário ainda, mas a gente sempre tenta trazer dados, porque é assim que a gente, como empresa, consegue também comprovar, o profissional também num cargo de gestão, são esses dados, são esses relatórios que vão mostrar que no ponto inicial de partida você tinha 500 erros e no final você entregou um erro. Ou que no início, você só tinha um tipo de persona, com tipo de... Enfim, um tipo de pessoa utilizando aquele teu produto e que no final você conseguiu 10 pessoas acessando aquele determinado produto, entendeu? Então, começar assim, começa com 10 páginas, não comece com o site inteiro, sabe? Faz um projeto vamos fazer um fluxo de acesso acessível. E aí vocês vão documentando tudo isso daí em forma de mostrar que acessibilidade também não é só pessoa cega e surda, né, gente? Tem isso também, porque geralmente eu fico impressionada que geralmente é assim, eu quero contratar uma consultoria para falar de acessibilidade só com leitor de tela e a pessoa surda, né? E não pensa nos outros tipos de deficiência. A gente precisa pensar numa pessoa que usa
mapeamento através dos olhos, a gente precisa pensar a pessoa que usa um trackball, enfim, tem diversas tecnologias que são utilizadas, e também e tem outro ponto também da métrica, que às vezes é errada, né, gente? A gente não pode trazer assim, não deu certo para a pessoa com baixa visão. Baixa visão o quê? Leve, moderada, severa, com qual tecnologia assistiva? A leve que usa lupa, a severa que usa NVDA com lente, enfim, você tem que tagar isso daí também certo, porque aí você fala, não, tudo bem, a gente validou. Aí você pega uma pessoa cega, pega uma pessoa com autismo, que é autismo leve, aí pega uma pessoa com deficiência física, que só é uma pessoa amputada de o braço direito, aí fala, nossa, nosso site está extremamente acessível, a gente fez teste aqui com todo mundo, com todos os tipos de deficiência, porque geralmente as empresas chegam assim para a gente, falam assim, olha, eu quero fazer teste. Gente, eu estou rindo, mas é de desespero. Quero fazer teste de usabilidade, mas eu quero fazer com pessoas com deficiência física, visual, auditiva e cognitiva. Mais uma de cada, 4 de cada. Mas só que quando a gente fala de teste com pessoas com deficiência, a gente precisa pensar primeiro, na diversidade dessa deficiência. Isso já é um mundo. Falando de pessoas com deficiência física, é um universo. Aí, falando das tecnologias assistivas, já é outro universo. Aí, falando das marcas das tecnologias assistivas, já são outros. Então, para você ter uma certeza que você está fazendo de forma acessível completamente para as pessoas com deficiência, é necessário você destrinchar. Então, até quando vem uma empresa falando para mim, Daniele, eu quero que você analise, eu falo, analisar de forma leve, moderada ou severa. Tipo, temos os 3 tipos, qual você escolhe, né? Porque é assim, né? Porque senão, se você quer um destrinchamento, porque aí às vezes encarece, né? É que nem um evento, você falar, Dani, eu quero um evento acessível, aqui. Aí eu falo, ok, acessível, qual ponto? Porque qual a perspectiva de público você está pensando? Quer fazer geral? Então tá. Porque aí são muitos elementos que precisam ter para um evento ser extremamente acessível. Aqui, por exemplo, poderia ter uma pessoa com deficiência auditiva que poderia ter uma antena aqui para passar o áudio direto para o aparelho da pessoa. Tem diversos outros, legenda automatizada, enfim, tem muitas coisas que a gente pode colocar. Então, a gente precisa justamente que esse time saiba que existe toda essa variedade de corpos, tecnologias assistivas, e que elas falam, ok, nosso produto agora só está atendendo esse e esse. Nós estamos excluindo todo mundo aqui. E tem que ter isso claramente, sabe? A gente não testou, a gente só fez teste em 4. Então, agora a gente precisa, nesses 98 aqui, a gente precisa criar um programa para ir fazendo teste de 1 para 1. Perfeito, Dani. Só compartilhando aqui, pessoal, o Wellington, ele está com a equipe técnica, tentando fazer ajustes ainda, e assim que a gente conseguir solucionar, a gente traz ele aqui para a sala para participar do painel também. Seguindo o nosso painel, seguindo aqui os pontos, um dos itens que a gente sempre traz no nosso discurso de acessibilidade é a questão de posicionamento de marca. Né? Quando a gente fala, olha, a partir do momento que você é acessível, você pode trabalhar questões do seu marketing, falando sobre acessibilidade, se posicionando de forma acessível, responsabilidade social, ESG e tantas outras coisas que hoje está na modinha, está no hype, vamos dizer assim. Né? E eu queria ouvir de vocês um pouco, como que vocês percebem, como que vocês entendem sobre esse discurso? Né? Vocês acreditam que realmente a acessibilidade pode ser um diferencial para a marca? A acessibilidade realmente pode ser algo que vai
direcionar uma marca, incentivar o público a consumir aquela marca, sim ou não? Como que vocês percebem que, de fato, esse discurso que a acessibilidade agrega valor para uma marca, se ele de fato se aplica ou não se aplica? Como que é a percepção de vocês sobre esse ponto? Bom, Dani, se eu puder, eu tenho um exemplo que eu aprendi algum tempo atrás, fazendo um paralelo das vagas afirmativas. Aquela discussão toda que tinha, vamos colocar que essa vaga é exclusiva para mulheres, para pessoas com deficiência, ou para negros e tudo mais. E era muito discutido sobre isso. E eu aprendi uma coisa. A minha opinião naquele momento era de que quando eu estava procurando um emprego, para mim era independente. Se estava sendo anunciado que a vaga era exclusiva ou não, eu ia e me cadastrava. Mas essa é uma característica minha, da minha personalidade. E a gente tem N pessoas que não vão se sentir à vontade se elas não verem que aquela vaga é afirmativa. Por quê? Ela não vai se sentir confiante de se cadastrar, ela não vai ter a certeza que o perfil dela vai ser considerado. Então, esse é um exemplo bem legal de um paralelo que a gente pode trazer. Tem seus benefícios, sim, de você divulgar que tal produto seu é acessível, as pessoas vão ter mais conhecimento sobre isso. Uma pessoa que precisa daquele recurso de acessibilidade, talvez ela esteja ali em contato com outras pessoas da comunidade e ela vai fazer aquela publicidade de boca a boca, de comentar, de divulgar de alguma forma que seja, considerando a limitação de cada um, né? Então, sim, tem o seu lado positivo, Bruno. Complementando um pouquinho o que o Leandro trouxe, eu fico impressionada com as empresas que não mantêm a constância. O que é isso? Quando tem uma campanha eu vou fazer uma campanha publicitária da embalagem para pessoas com deficiência visual cegueira, aí eu tenho a audiodescrição. Mas no conteúdo do LinkedIn, às vezes tem um vídeo dessa mesma marca que não tem essa audiodescrição, ou ao menos não tem nem legenda, nem o intérprete de Libras. E aí, falando sobre, eu fiz até uma postagem hoje, foi ontem até, no LinkedIn, falando um pouco sobre um vídeo de uma marca, né, botando uma pessoa, um profissional com deficiência, surdez, para falar no vídeo e não tinha Libras, não tinha língua de sinais ali naquele local. Só tinha legenda, sabe? E, assim, uma coisa é a marca que é pequena, né? Às vezes não tem dinheiro, aí tudo bem, não cumpriu aquele determinado critério, é questionável e está errado também. Mas uma marca grande não ter essa constância é muito ruim. Então, as organizações, hoje em dia, o problema todo é justamente no processo, tá? O processo dessa organização, não existe acessibilidade. A acessibilidade, hoje em dia, é etapa dentro de uma organização. Então, existe muitos desencontros. Então, um time faz uma coisa, então você deu treinamento para o time de um produto e o do outro produto B não sabe sobre aquilo, não é algo que é cultural dentro daquela organização, que já está dentro dos cargos e perfis de todos os profissionais entendendo o que eles têm que fazer naquele cargo para tornar aquele processo acessível. Vocês entendem que eu tinha falado naquele início lá, que a organização que não investir em acessibilidade agora, nesse exato momento, vai sofrer justamente isso. Por quê? Para tornar todo o processo acessível, se demora muito tempo. É muito investimento em treinamento, e treinamento, hoje em dia, não é visto como investimento. Então, as organizações acabam investindo
muito para tomar uma ação rápida, né, para aquilo dali acessibilizar de uma forma mais rápida. Tudo bem que às vezes é necessário fazer isso, mas a longo prazo, esse investimento que é feito a curto, né, de aquele analgésico, né, tira aquela dor, mas o treinamento não é feito. Então, as organizações que, voltando à pergunta do Bruno, que eu dei uma volta, indo para a pergunta do Bruno novamente, as organizações não têm uma constância. Infelizmente, eu vejo com bons olhos elas anunciarem desde que seja verdadeiro. Teve até uma postagem agora, o pessoal de marketing digital, lá no Deficiência Tech, fazer uma publicação de uma marca, aí falando que ela lançou um tal, eu não vou falar porque já vai saber quem é. Aí, que tudo deles era acessível. Eu falei, não, nem isso está acessível. Acessível para quem? Porque, assim, às vezes é acessível para quem? Acessível, às vezes, o acessível deles é acessível, às vezes, só para uma pessoa com baixa visão ou com cegueira. Não é acessível para todas aquelas especificidades de corpos, tecnologia assistiva, enfim. É acessível só para aquele ponto. Então, assim, às vezes eles vendem um marketing de tipo, nossa, a gente fez a embalagem acessível. Acessível para quem? É a pergunta que a gente tem que fazer sempre, porque às vezes está lá com braille, mas a pessoa com baixa visão mesmo não está vendo nada que aquela caixa está falando. Então, infelizmente, é muita falta de conhecimento. E é isso que a gente lá dentro da Redesign, dentro do Deficiência Tech, tenta trazer. Capacitação, treinamento, orientação, porque eu acho que ninguém quer errar. Ninguém está construindo, as pessoas estão errando por falta de conhecimento. Então, eu acho importante as empresas investirem para conseguir essa coerência dentro dos seus times, dentro dos seus processos. Então, acho que precisa investir muito em educação, que só através da educação as pessoas vão começar a utilizar o seu conhecimento em prol a melhoria desses produtos e eles não saírem mais com erro, né? Porque produto, se é acessibilidade, é um produto com erro. Uma vez que as pessoas não conseguem acessar, é errado. É isso. Legal, muito bom, Dani. Eu queria puxar uma pergunta, na verdade, para vocês dois, só que eu vou perguntar separadamente, porque ela vai mudar um pouquinho por conta do cenário que vocês estão inseridos, né? Então, para você, Dani, você que é uma grande empreendedora, né? Tem a Redesign e tudo mais, e faz um trabalho voltado para acessibilidade, e o seu produto principal é a acessibilidade, como você, como uma empreendedora, né, vê que... Como que é essa questão do seu principal produto ser a acessibilidade? Como que você vê isso como um negócio? Você como empreendedora? Quais as dificuldades, quais as barreiras? Depois eu vou redimensionar essa pergunta para o Leandro, por conta, né, do cenário ser um pouco diferente, tá? Então, assim, por que a Redesign, né? A Redesign, ela nasceu muito da perspectiva justamente de contato com a minha própria mãe, né? Ela acessava diversos produtos e quando ela me mostrava algum produto, por exemplo, quem vai ver remédio, né? Você não consegue ver aquela data, né? Você não consegue ver aquela data, então a pessoa tem problema, o próprio celular. Então, a Redesign, ela surgiu justamente com a perspectiva de tirar essas problemáticas das pessoas. Por exemplo, aí, no caso, uma pessoa que está em contato com um produto que está com defeito, o que ela pensa? Sou eu que sou incapaz, eu não estou conseguindo mais enxergar, eu não estou mais conseguindo abrir isso, eu não estou conseguindo... eu não consigo mais tal coisa. Não, o problema não é seu.
O problema é aquele produto que está com defeito a pessoa que desenvolveu errado. Então, foi por isso que a Redesign surgiu, justamente para trazer boas práticas para o mercado e ajudar as outras pessoas, fazer com que esses profissionais que desenvolvem produtos e serviços conheçam diversos corpos. Então, assim, a acessibilidade vem para mim muito no negócio como um potencial de alcançar. É impossível a gente pensar uma pessoa acessibilidade vem para mim pela questão da autonomia. Então, assim, uma coisa, gente, é você não querer consumir algo. Outra coisa é você ser impedido de consumir algo. Então, pelo caso de ter pessoas que não conseguem alcançar e ter esse nível de autonomia por falha de produtos mal projetados, mal desenvolvidos, foi por isso que surgiu a Redesign. Não pela perspectiva de é um negócio que é extremamente rentável. Não, só de eu pensar da possibilidade de uma pessoa estar numa situação que não consegue usar algo porque está sendo impedida de usar, isso daí me traz num ponto de local onde eu falei, nossa, a gente precisa mudar isso. Então, foi por isso que surgiu. E está dando, acho que, um pouquinho certo. A gente já tem alguns casos bacanas, por exemplo, a DASA já tem projetos lindos. Então, por exemplo, já fizeram toda a jornada de pessoas surdas, a sede deles está totalmente redesenhada para isso. A Globo também, dentro dos seus processos internos, cada vez mais, elas reconhece hoje em dia toda a diversidade de corpos, de pessoas com deficiência. A gente está ajudando a redesenhar todos esses processos. Então, a gente consegue trazer dentro do Deficiência Tech a visibilidade de diversos profissionais com deficiência, justamente para a gente fazer essa inclusão desses times. Não tem como a gente falar de acessibilidade sem diversidade de corpos, né? E sem falar de inovação. Então, nessa perspectiva que a gente acabou surgindo. Eu dei um pouquinho de volta ao normal, mas é isso. Não, mas está ótimo, respondido. E, Leandro, no seu cenário um pouco diferente, né? Porque a Dani trouxe a visão dela como empreendedora, né? De alguém que fez da acessibilidade, de ver uma necessidade do seu próprio negócio, né? Está fazendo perfeitamente isso. Como que você vê que o Google, né, sendo uma Big Tech, como que o Google trata a acessibilidade como negócio? Certo, Flá, eu gostei dessa pergunta. Eu quero complementar uma coisa muito importante que a Dani falou, e foi algo que eu aprendi de forma sucinta no ano passado. A Dani falou a culpa que a pessoa pode sentir de não conseguir realizar algo. A pessoa não tem culpa nenhuma. É isso mesmo que a Dani falou. A pessoa, ela não tem uma deficiência, ela tem uma limitação, porém, ela tem N caminhos alternativos que ela pode realizar aquela ação. Se ela não está conseguindo, é porque a sociedade tem uma deficiência de incluir ela. E eu lembro que quando eu ouvi isso de outra forma na época, abriu a minha mente e para mim entender também como pessoa e profissional com deficiência. Eu acho isso extremamente importante. Bom, vamos lá respondendo sua pergunta. Flá, o Google é uma empresa gigantesca que está presente em, acho que quase todos os países, ou todos os países, e o Google tem consciência de que a acessibilidade deve ser considerada. Lógico, como empresa, tem o aprendizado constante, não é uma realidade 100% acessível, até porque isso é algo, eu vejo, minha opinião própria, como inatingível, porque a gente tem muitas necessidades específicas que no dia a dia a gente realmente não está sendo considerado,
mas a gente tem consciência disso e trabalha isso todo dia para melhorar nesse ponto, né? Lógico que como empresa, isso às vezes é priorizado com por exemplo, com um orçamento muito bom, com uma quantidade de pessoas muito boas para trabalhar nisso, e tem ano ou trimestre que, infelizmente, isso é repriorizado por questões orçamentárias, financeiras. O Google não está performando muito bem nas suas ações na Bolsa de Valores. Então, a gente trabalha com priorizações, repriorizações, depriorizações também no dia a dia, mas a gente não deixa isso de lado. E a gente tem consciência do quanto a gente ainda pode melhorar como empresa com nossos produtos e serviços. Maravilha, Leandro. Bom, gente, sinto informado que estamos caminhando para o final. Passou muito rápido aqui esse nosso bate-papo. Muito. Não, é tanta informação e tanta coisa que eles podem contribuir, né? Que dá vontade de ficar perguntando e ouvindo, porque realmente o assunto, né, Bruno, para a gente é familiar, a gente trabalha e vive isso no nosso dia a dia, mas ouvir isso na perspectiva de negócio é algo muito agregador e, gente, sensacional. A gente só tem que agradecer, viu, a presença de vocês. Eu queria que vocês deixassem, né, Leandro e Dani, uma última mensagem curtinha, rapidinha, para a gente finalizar, deixando a perspectiva de vocês sobre essa importância da acessibilidade para o negócio e de negócios para acessibilidade, né? Que tem que ser uma via de mão dupla, sempre. Por favor. Posso ir, Dani? O meu, Bruno, é uma palavra. Eu acho que tudo se resume em respeito. Profundo. Para as organizações que estão, pessoas tomadoras de decisão que estão ali, entender que todos os seus produtos ou serviços que tiverem sem acessibilidade, ela tem uma falha, ela tem um defeito, né? Então, a gente precisa corrigir isso. E o melhor caminho para corrigir isso é entender essa diversidade de corpos, de tecnologias assistivas, para você saber quem eu estou excluindo. Você precisa ter a noção concreta de quem você exclui, porque a partir do momento que você sabe quem você está excluindo, você começa a tomar decisões para tentar incluir. Então, assim, pensar justamente nessa ótica, sabe? E outra coisa, o tempo está passando e a gente está envelhecendo. Se vocês não avançarem agora, talvez na hora que vocês quiserem avançar, vai ser tarde demais para o negócio de vocês. Então, provavelmente o negócio de vocês não vão conseguir acompanhar, porque a inteligência artificial também precisa de acessibilidade. Então, corre enquanto há tempo, senão a sua empresa provavelmente vai perder mercado por conta da falta de acessibilidade, por conta de uma perda de tempo que você não tomou essa decisão agora, nesse exato momento. Sensacional, acho que conclui muito bem aqui o nosso painel com esses dois insights. Primeiro, respeito. Segundo, faça enquanto há tempo. Afinal, como diz a música, né, assim que a gente nasce, a gente começa a morrer. E se a empresa não se atualiza, segue no mesmo ritmo, né? Bom, muito obrigado, então, Leandro e Dani. Infelizmente, o Wellington não conseguiu estar aqui por inviabilidade técnica. A gente teve pequenos probleminhas aqui com a Hope, enfim, todo o ecossistema tecnológico aqui de back-office. E pedimos as desculpas pela falha técnica e contamos aqui com a presença dele para próximas edições, sem sombra de dúvidas. Então, gente, muito obrigado, Dani, Leandro. Vocês enriqueceram muito e foi um painel sensacional, como sempre. Obrigada. Obrigado, gente. Agradece. Bruno, obrigada pela parceria. Gente, foi sensacional essa edição. A gente se encontra nas próximas, presencial ou online. E é isso aí, todos em prol da acessibilidade. Gente, brigadão, viu? Álvaro,
por favor, vem aqui se despedir também. Zuleika tá por aí? Zu. Oh, no meu colo não. Calma. Meu Deus, começou. Tinha que encerrar, se não era início, é no final, gente. Justo. Cansado igual o Bruno, eu vou sentar, né, gente? Vamos ficar sentados aqui, eu agradecer, pessoas muito grato a todos que acompanharam a gente ao longo desse dia. Conseguimos mais uma vez entregar uma trilha com muita qualidade, com muita acessibilidade, com muito resultado, principalmente. Como eu sempre brinco, né? A gente fecha aqui sempre a trilha de acessibilidade com chave de ouro cravado de diamantes. Isso daqui não é só chave de ouro, é cravado de diamantes, é outro nível. Né? Então, agradeço muito a todos vocês, absolutamente todas as pessoas que esteve com a gente, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ao longo do dia, aqui compartilhando conhecimento, os nossos incríveis palestrantes que tivemos ao longo do dia, né? Começamos o dia ali com a Vicky já fazendo várias provocações, terminamos o dia com um professor ensinando para a gente como ensinar acessibilidade magnificamente, e entre eles tantos outros palestrantes que nos fizeram trazer reflexões profundas de como podemos fortalecer o assunto da acessibilidade dentro dos nossos ecossistemas de negócios, educação e até mesmo na vida pessoal. Então, já deixo aqui, né, meus agradecimentos, muito obrigado, muito grato. Qualquer coisa, quiserem conversar, quiserem trocar figurinhas, experiências, LinkedIn, tá lá, vamos conversar, vamos multiplicar, vamos sempre, como eu sempre digo, né, acessibilidade, o melhor bem que a gente pode fazer para ela é trocar conhecimento. Álvaro, Zu, Flá, por favor. Bruna Azul avisou no grupo que ela teve uma questão de saúde na família, então ela não vai estar aqui no encerramento, mas ela deixou aquele recado, aquele abraço caloroso dela. Agradecer a presença de todos que estiveram aqui no evento, as pessoas que estiveram online nos acompanhando, igual o Bruno falou. E o mais legal dessa trilha de hoje, né, Bruno? A gente teve pessoas que já tiveram palestrando com a gente no passado, palestraram esse ano, e tiveram pessoas novas, né? Que isso é o legal da nossa trilha, que a gente vai sempre renovando, mantendo sempre um nível alto de entrega, com palestras fantásticas, um conteúdo riquíssimo, e que com certeza novas pessoas vão vir aqui para o TDC, né? A gente tem 4 edições todo ano, então a gente espera agora todo mundo na edição de dezembro, fechando o ano aí do TDC, e mais uma vez, muito obrigado. Também podem me procurar aí no LinkedIn, fazer conexões, trocar ideia, trocar figurinhas, enfim, a gente está à disposição. Flavinha, recado final para a gente fechar. É isso, gente. Eu tenho que agradecer os parceiros aí, a Zuleika, que já foi, Alvinho, Bruno, Dani, Leandro, todos os nossos palestrantes. Foi sensacional. Tivemos aí um dia repleto de conhecimento, né? A gente aprende a cada dia ouvindo esses mestres falando, e como o Álvaro falou, é muito legal a gente ver novas pessoas, né, engajadas e trazendo o tema. Espero que continue assim, que outras pessoas que nos assistiram hoje aqui possam vir em dezembro falar também sobre acessibilidade e assim em diante. E a mesma coisa, estão no LinkedIn, me procurem lá, podem mandar perguntas, comentários, a gente está aqui para apoiar, para auxiliar vocês. Muito